Estamos aqui com o Giovanni, finalizando aqui o seu trabalho de TCC. Aparentemente é um trabalho do curso técnico em mecatrônica. Isso. Beleza, então estamos aqui já também com os professores, professor Wilson, professor Alexandre, e vai estar avaliando também aí o trabalho aí do Giovanni. Então, Giovanni, pode ficar à vontade aí para explicar o que motivou aí para a montagem desse seu projeto. Boa noite, primeiramente a todos. Boa noite. O meu principal foco de desenvolvimento do projeto foi porque ele influencia diretamente no meu trabalho, no meu dia a dia. Eu trabalho com sistemas elétricos de potência, ou seja, com subestações de alta tensão, e onde eu executo essas manutenções, eu dependo diretamente das condições do tempo. Por que eu dependo das condições do tempo? Porque no meu transformador, uma bobina de transformador ou um cabo de alta tensão, eu necessito de fazer testes com megômetro com ele. O que é esse teste com megômetro? Avaliar se o meu transformador, se a minha bobina ou se o meu cabo tem condições de isolação suficiente para estar operando naquele sistema elétrico de potência. Ou seja, a capacidade da minha bobina do transformador ou do meu cabo elétrico de alta tensão de secagem da umidade e a condução, né, perfeita da tensão e da corrente elétrica. Ou seja, para mim realizar esse teste, eu dependo diretamente da minha temperatura e da minha umidade relativa do ar. Porque em cima desses resultados que esse equipamento me gera, o megômetro, é feito um cálculo em cima disso e, de acordo com isso, esse cálculo vai me responder se esse cabo ou se esse transformador está apto a trabalhar ou não. Entendeu? Então, ou seja, a minha temperatura e a minha umidade é ligada diretamente a esse tipo de manutenção do sistema elétrico de potência. Sim. E no desenvolvimento do projeto aqui eu tenho a medição de temperatura, umidade, pressão atmosférica, velocidade do vento e direção. E a ideia de medir essa variável que é a velocidade do vento e a biruta, porque eu trabalho no aeroporto, entendeu? Então isso está ligado diretamente às condições de trabalho do sistema de aeródromo, entendeu? Porque a gente sabe que a aeronave ela depende diretamente da velocidade do vento para utilizar a potência dos motores máxima ou não, de acordo com o impulso que eu tenho com o meu vento, e a direção do vento vai me determinar a cabeceira de operação, já que a aeronave elas decolam e pousam contra o vento também. Vou apresentar para vocês aqui a parte da instalação elétrica. A parte da instalação elétrica aqui, vou abrir o painel para vocês. Como é um sistema que ele vai trabalhar ao tempo, né? Como é um sistema que vai sofrer intempéries, condições meteorológicas, optei por um DPS para fazer a proteção do meu sistema. Eu tenho uma fonte chaveada aqui, onde ela vai não fazer o trabalho de retificar essa tensão, mas sim também de filtragem, entendeu? Porque essa fonte é uma fonte que filtra a minha fonte ela limpa o máximo possível para fornecer energia contínua limpa para a minha carga DC. Bem estável, né? Exato. Aqui eu faço uma retificação para 12 volts e em cima desses 12 volts eu rebaixei a tensão com mais 2 filtros. A intenção do quê? De fornecer a tensão mais limpa possível para o meu sistema de monitoramento, para os meus sensores. Já que a gente sabe que o sistema eletrônico eles são bem chatos em questão de energia limpa, né? Então eu usei aqui um regulador de tensão 3 volts, né, com meus sistemas de filtros aqui, e um regulador de tensão 5 volts. Esse daí é o shield do Arduino, né? Oi? Esse aqui é um shield do Arduino? Isso aqui é um regulador de tensão mesmo. Eu recebo minha tensão DC, ele é regulador de tensão DC-DC, né? Ou seja, eu recebo minha tensão aqui de 5 a 32 volts DC e eu rebaixo ele para a tensão que eu quiser pelo trimpote que eu tenho aqui, que eu ajusto minha tensão de acordo com o que minha carga necessita, entendeu? Então aqui eu tenho um sistema de regulador de tensão 3 volts, né? E um sistema de regulador de tensão 5 volts. Aí você colocou ligado tudo nas borneiras Isso. e esse daqui
É um Esse sistema aqui de é um sistema de proteção. Eu Proteção. tenho o meu disjuntor geral e aqui eu protejo minha carga AC e aqui eu protejo minha carga DC. Legal. Entendeu? Porque já que eu tenho simuladores aqui para simular a minha estação meteorológica, eu protegi elas com fusíveis aqui. Entendeu? Tá bom. E os outros dois fusíveis, eles fazem a minha proteção das minhas cargas 5 volts e cargas 3 volts. Entendeu? Ficou legal. E E a montagem também ficou bem Bem distribuído, feitinho, cara. bem guardado os fios. Que aí você não tem problema de mau contato, entendeu? Não, é que eu ia falar agora, ele tá tudo juntinho, tudo muito bem feito aí. Aqui, ó. Então, parte de um exemplo. Soldou. evitar mau contato, né? Não tá mau contato. E aqui, professor, eu dividi minhas cargas também. Os meus primeiros bornes aqui são a minha tensão 12 VCC, ou seja, minha 12 VCC ela entra nesses bornes, elas realimentam meus reguladores de tensão, onde eu distribuo ele por esses conjuntos de bornes, ou seja, o meu conjunto de borne número 2 e 3, eles fazem a minha carga 3 volts. Eu tenho um barramento de interligação aqui no negativo, um barramento de interligação no meu positivo, para evitar aquele acúmulo de cabo em um borne só. Então, ou seja, a gente distribui melhor essa conexão das minhas cargas à tensão, entendeu? E a borneira é boa que você evita mau contato. Exato. E os meus bornes aqui 4 e 5, eles fazem minhas cargas 5 volts. Da mesma forma também, tem um barramento de interligação próprio para o borne, entendeu? Negativo e positivo, e vai alimentar minha carga 5 volts, que é o que? Meu SP32 e meu LCD, entendeu? E os outros bornes restantes, eles fazem os meus sinais, dos meus sensores, entendeu? Então eu entro com os meus sensores nesses bornes aqui embaixo, e onde eles distribuem aqui para o meu SP32, entendeu? Ou para a minha placa de isolamento de sinal, que Legal. teve que ser desenvolvida também, entendeu? Essa placa de isolamento de sinal, devido à operação do meu... Essa placa foi você que desenvolveu, né? Eu que desenvolvi. Eu lembro quando ele Qual que em é? sala, Essa plaquinha aqui. ele que desenvolveu, ele falou, professor, eu preciso desenvolver uma que dê certo para a estação que eu estou fazendo. Aí ele mesmo desenvolveu. E minha intenção aqui de colocar uma borneira na entrada do quadro foi o quê? Prevendo facilitar uma possível manutenção. Eu preciso substituir um cabeamento, veio a romper por alguma coisa do tipo, em vez de eu ir até meu controlador, que é um microcontrolador sensível, e ficar mexendo nele, eu evito, eu mexo na borneira que é própria para isso, preparada para isso, entendeu? E essa placa de isolamento de sinal, já que a gente falou sobre ela, foi uma das minhas dificuldades que eu tive. Por quê? É esse daqui. Esse é o SP32, ela não está aí porque eu não tive tempo de atualizar o projeto. Tá. Aí eu não desenhei ela, mas eu fiz colocou os ela- componentes. Entendeu? Tá. Se você olhar os componentes aqui, eu fiz eles maiores vezes, os resistores, o CI optacoplador, entendeu? Se você olhar, Que é o eles que tá estão entrando aqui. aí. Só que não está descrito da forma que está no painel por falta de tempo mesmo para atualizar o projeto. Mas os componentes que eu utilizei aqui, eles estão ilustrados aqui na minha carga do meu anemômetro, entendeu? Os resistores e o CI, entendeu? E por que eu tive que desenvolver ela? Porque eu tive muita dificuldade em ler o sinal do anemômetro. Porque já que ele é um sensor do tipo Hall, né? Ou seja, é magnético. Ele gerava muita sujeira por ser magnético, né? Ele transforma esse campo magnético em sinal elétrico, né? Então o que acontecia? O meu microcontrolador ele tinha dificuldade em ler esse movimento de giro do meu anemômetro. E muitas pesquisas, fóruns, chegou-se no resultado que eu tive que criar uma placa de isolamento para esse sinal desse sensor Hall. Então você pegou e trabalhou esse sinal Isso. e colocou numa condição que o Arduino enxerga. Que o ESP32, né? O ESP32. No caso aqui eu usei o ESP32. Que é esse aqui do lado. Isso, esse microcontrolador. Por quê? Como o meu sensor magnético ele gerava muita sujeira, muito ruído eletrônico ali no sinal, eu não conseguia ler ele, entendeu? Ele dava umas flutuações, minha medição ficava errônea. O que eu tive que fazer? Usar esse CI optacoplador, entendeu? Ou seja, eu pego minha alimentação que eu estou recebendo do meu anemômetro e eu aciono o LED no interior do meu CI que eu estou utilizando. Então, ou seja, a minha tensão que está sendo emitida do meu anemômetro, ela se limita até o meu CI. Entendeu? Ou seja, aí o meu CI ele pulsa o LED dentro dele, né? E é onde ele emite o sinal de luz para o meu SP32. Aí eu usei o que aqui, né, no desenvolvimento dessa placa?
um resistor na entrada de alimentação do meu anemômetro, ou seja, meus 3.3 volts, e foi instalado um resistor de 470 ohms, na intenção do quê? De limitar minha tensão para o meu anemômetro? Não, para mim proteger o meu LED do meu optoacopador, entendeu? Ou seja, meus 3 volts entram, ele volta, a hora que ele volta, ele passa pelo resistor protegendo o meu LED, entendeu? E diante disso também a gente precisou fazer um pull-up no pino de entrada do SP32, entendeu? Fiz um pull-up, tem uns 3 volts ativo direto, e na saída de sinal do meu anemômetro, que vai para o SP32, foi instalado um resistor de 10K. Ou seja, cada vez que meu CI ele emite luz, ele pulsa, o meu resistor de 10K, ele puxa essa tensão para baixo, entendeu? Porque eu tenho 3 volts no meu sinal alto na saída do meu SP32. Aí que eu consigo contar os meus pulsos de rotação do meu anemômetro. Sempre tem 2 estados, ou um que ou tá um pulsando, ou zero. ou zero. Exatamente, porque Você a partir do conseguiu momento fazer que o meu optoacopador conduz, ou seja, que ele acende, o meu resistor na entrada do SP32, ele puxa a tensão para baixo. Esse giro que você conta, ele manda um pulso a cada 360? Ele manda um pulso a cada 180, porque ele tem 2 campos de captação. Então aí você tem uma conta que a hora que você recebe 2 pulsos, você tem um giro Isso, completo. ou seja, eu tenho, no meu cálculo, logicamente, eu tenho que ter um pi, né, o número do pi ali, 3,14. Meu campo de captação, em vez de ser 2, é 4. Porque eu tenho 2 aqui embaixo, mas só que eu tenho 2 em cima. Ou seja, eu passo 2 aqui e passo 2 aqui para fazer um giro. Então a minha conta é o quê? Vezes 4. Entendeu? Aí eu consigo limpar e ter uma leitura mais precisa. Por que foi usado um tipo RAW com 2 pontos de captação? Para mim ter uma melhor leitura da minha condição do vento, entendeu? Eu tenho mais estabilidade, ou seja, mais precisão. Excelente. Daquela conversa que a gente teve lá atrás. Lembra? Há um ano Que eu atrás. falei assim, eu acho que você tem que ter alguma coisa de resistível, né? Exatamente. Mas aí tem que começar a pesquisar para ver como faria isso. Meu, excelente. E esse foi desenvolvido pela empresa que fornece equipamentos para a gente eletrônico no aeroporto. Conversei com eles e pedi para, se fosse possível, eles fazerem 2 sensores para mim de condições meteorológicas de direção do vento e velocidade de forma reduzida, para que eu consiga adaptar aqui para a apresentação, entendeu? Então eles desenvolveram, aqui a gente usa os campos magnéticos dentro dele em escala reduzida, rolamentos de giro livre, ou seja, ele consegue, ele se inicia numa velocidade mais ou menos de 0,9 km por hora, entendeu? Então se eu tiver uma condição de vento de 1 km por hora, ele vai conseguir captar. E livre de manutenção. São rolamentos blindados, entendeu? Então manutenção nesse sistema aqui de medição é 0. Tanto para o meu anemômetro quanto para o meu sensor de direção do vento. Eles são bem leves ambos. Você pode... Então a classe dele é alta, o IP dele é lá. IP68. E tipo, é mais pelo tempo de uso mesmo. Porque daqui assim... tanto tempo você fala, é hora de trocar esse cara e colocar um novo. E é aquilo, né? É equipamento que vai ficar o tempo, né? Então não precisa ter um certo tipo de confiança no equipamento e tem que ter um certo tipo de durabilidade. É robusto. E tipo assim, é um equipamento que eu não posso ter muita manutenção nele, né? Como é sensível, né? Exatamente. Também, né? E equipamento sensível, a partir do momento que começa a mexer muito também, começa a influenciar nos resultados também, né? Mas eu achei brilhante essa ideia desse divisor, né? Você colocou esse octo aí. Sim. Ele tipo assim, ele teve que ter porque eu não conseguiria ler a velocidade do vento. Separa as coisas, né? Exato. E o meu segundo problema começou com o sistema de aterramento. Porque hoje, né, depois do projeto montado, eu não faria dessa forma o painel. Eu separaria a minha fonte de alimentação AC da minha eletrônica. Porque a minha fonte AC, eu tenho campo magnético, né? E isso acaba sujando a minha eletrônica. A eletrônica ela é muito sensível, né? Você a hora que você acaba aplica. formando como se fosse uma onda lá dentro. Eu crio ruídos, né, no meu sinal. E onde isso vai influenciar? No meu I2C, que é um sistema de comunicação sensível, né? E influencia também no meu anemômetro. Entendeu? Você está falando, você pegou e colocou todo mundo no mesmo ponto de terra. Exato. E aí isso acabou sujando, né? Não, isso acabou limpando. Ah, tá, não. Isso É isso que eu estou tentando entender. Não, acabou limpando. Que é o que a gente sempre fala, né? Lembra que eu falava? Sim. Gente, coloca
e liga quando você tiver uma fonte, o Arduino em outro lugar, Isso, exato. faz a Então, terra igual. Isso, a gente deixa tudo no mesmo potencial, né? Que a gente fala, né? o mesmo potencial. Se vocês olharem aqui, eu tenho o meu sistema de aterramento, né? A terra também é minha fonte. E eu tenho também meu sistema de terra em comum, né? Na minha massa, ou seja, no meu negativo. No meu negativo, aqui eu coloquei também os aterramentos. Se você instalar isso num tamanho gigante, né? Um tamanho profissional, você poderia ter uma haste também. Exato. E nesse sistema, o ideal é eu ter um sistema de aterramento para ele. Porque para proteger mesmo. Isso, né? Exato. Então, depende de onde eu for instalar, depende do equipamento que eu esteja no mesmo local que esse equipamento ele acaba sujando meu terra e acaba influenciando nas minhas leituras. Entendeu? Então, ou seja, um sistema de meteorologia, o ideal é eu ter um sistema de aterramento próprio para ele, sem ter nenhum equipamento limitado. Ficou bom. Entendeu? Aí, dentro da minha programação, né? Foi criada uma abertura para o programa e algumas regras de verificação para conexão do Wi-Fi, entendeu? E verificação dos meus sensores mais importantes aqui, que são sensor de umidade e temperatura e pressão atmosférica. Deixa eu ficar mais para trás. Tá. Conectando ao Wi-Fi. Ele está conectando ao Wi-Fi da escola ou o seu? No meu. Aí, enquanto ele não conecta no Wi-Fi, ele não inicia. Por conta que eu tenho um supervisório para isso, entendeu? Eu tive que deixar essa regra aí. Mas ele fica ali, né? Isso, ele fica Arduino, procurando ali aquela fonte do Wi-Fi cadastrada nele. Legal, o ESP faz isso. Uma verificação dos meus sensores estão ok, eu inicio meu sistema. Você colocou isso tudo no primeira etapa? Tudo... No setup ali? Isso, no setup. Carregou as Até bibliotecas, carregou variáveis, setup. Tudo e aí quando setup. você vai para o loop já está tudo funcionando. Já está tudo funcionando, exatamente. Ou seja, eu não consigo entrar no meu loop sem que meus sensores estejam ok. Então ele faz esse check. Exatamente. Legal. Se eu tiver um erro, meu sistema de meteorologia ele não sobe. Mas esse erro, que eu não lembro da programação, você colocou uma verificação? Eu coloquei uma verificação nos while, sensores. alguma coisa? Isso, coloquei um while lá. Caso meus sensores estejam ok, inicia meu sistema. Caso não, ele fica procurando a função do meu sensor. Legal. Entendeu? Aqui o sistema está carregado, né? Tá. Já carregou aqui as condições de meteorologia que a gente tem dentro da sala, né? Tá. Então, ou seja, a condição dentro da sala agora no momento é essa, né? Temperatura ali em torno de 24 graus. 24 graus, pressão 949, né? E 949 hectopascal. Atmosfera 616. Direção do vento, tá parado ali, né? Mas a minha biru tá parada na direção sudeste, né? Fica com essa daqui de longe. E Velocidade do vento zerado porque você não ligou ainda a ventoinha. não liguei ainda ele ali, entendeu? Você vai ligar para nós agora. Vamos Vamos simular lá, né? agora a ventoinha. Agora que eu quero ver. Vamos simular. Deixa só. Vamos lá. Vai lá. Liga a ventoinha. Minha biruta ela já capta ali a minha massa de ar, entendeu? Ela começa a obedecer Ela já foi na direção do vento? na direção do vento. Essa pequena oscilação, isso aí interfere muito lá ou não? Não, porque o meu biruta eletrônico ali Porque é por causa dos quatro. Ele está com captação a cada 45 graus. Tá. Ou seja, se eu estou dentro do meu campo de captação dos 45 graus, eu não influencio. Mas esse movimento dele se detém por causa que a minha massa de vento ela é pequena. Entendeu? Porque meu cooler é meio limitado. Ventão mesmo, ele ia ficar mais certo. Por exemplo, assim, eu fiz um teste com um ventilador. Como o ventilador, a área de massa ele é muito maior, ela fica estável. Então, ou seja, esse movimento que ela tem aí é de acordo com a minha massa de vento ali, que é um pouco limitada. Entendeu? Aqui ele já vai mostrar a velocidade do vento, 27 km por hora. Consigo também simular aqui na direção aqui, ajustando aqui manualmente, né? Aí já joga para o outro lado, agora ele foi para a direção leste. Agora ele passou um pouco, aí ele vai atualizar de novo ali, né? 34 km, está noroeste, né? NE, né? E a gente, verificando, a gente vê que a gente tem uma pequena oscilação 26, 24 e tal. Se dá também por conta da minha massa de vento, ou seja, como eu não tenho uma massa grande para captação do meu vento ali, o que acontece? O meu vento ele pega no copo,
Só que também tem uma resistência do outro lado do cooler no giro, entendeu? Então por isso que ele dá essa oscilação, ele diminui um pouco, ele aumenta por conta disso. Mas com a massa suficiente, ele... Essa captação numa biruta normal seria um pouco maior, né? Isso, ela seria maior. E a minha biruta é uma biruta do sistema resistivo. Porque esse giroscópio, não sei como se chamaria. Anemômetro, né? Isso. Ele seria um pouco maior no sistema Isso, exatamente. No sistema de meteorologia, né? No sistema de meteorologia assim, profissional, ele seria maior, os meus copos seriam maiores, entendeu? E por causa das condições, né? Aqui foi feito em uma escala reduzida mesmo para apresentação, né? Então, ou seja, meu biruta ele é menor, meu anemômetro ele é menor, entendeu? Então, foi feito mais para parte de apresentação mesmo, né? Excelente, cara. Eu gostei muito. E aqui a gente pode testar separado lá, desligar Pode sim. Beleza? Pra gente ver todas as... E, eu não acho que eu não comentei com vocês. Você aumenta e diminui a velocidade. Isso, eu consigo controlar também aí a velocidade. E a minha regra de medição aqui, professor, também, a gente sabe que o vento ele não é constante todo o tempo, né? Então, ou seja, meu vento ele dá rajadas, ele diminui e tal. Então, ou seja, diante disso eu não posso ter uma leitura em tempos muito curtos. Ou seja, eu vou ler minha direção do vento a cada 1 segundo, não, porque o vento está aqui numa constante. De repente ele aumenta, de repente ele abaixa, então isso influenciaria nos meus resultados. A gente sabe que a gente precisa ter uma medição mediana, né? Então, ou seja, foi criada dentro do código também um tempo de leitura de 5 segundos. Ou seja, durante 5 segundos ele fica contando o meu giro, depois desses 5 segundos de contagem, ele emite um valor para mim de velocidade mediana no meu display. Legal. Então, não faz sentido a gente ter uma leitura muito justa, sendo que meu vento ele oscila, né? Isso aqui eu tive que adaptar, tá para o lado de fora, mas ele estava dentro do painel naqueles 2 parafusinhos que estão ali. Isso aqui ele é um simulador de umidade, ou seja, é um mini umidificador. Só que ele trabalha numa frequência muito alta, ou seja, a frequência que ele emite ali para poder umidificar. Para mim excitar aqui meu umidificador, ele trabalha de cerca de 108 a 110 MHz. Então, a hora que eu acionava ele, o meu I2C ele se atrapalhava diante dessa frequência por estar dentro do painel. Eu tive que retirá-lo para fora para mim conseguir simular para vocês aqui a nossa condição de umidade. Legal. Mas ele está operando aqui. A gente está injetando aqui o vapor de água diretamente no sensor de umidade, vai entendeu? Subir bastante agora. Exatamente. E também tem uma regra de leitura, né? Tem um tempo ali de leitura a cada 2, 3 segundos mais ou menos, ele faz uma leitura do sensor. Tá 73, né? Isso. Que era o que estava. Isso. Então ele provavelmente daqui a pouco ela vai subir, 74. Isso aí, Pode ver. 78. Agora, quando que chove? Já está chovendo. 78% já tem condições de chuva, né? 82. 82. Aí já é tempestade. Isso aí. E você colocou o botão para ligar esse sisteminha aqui? Isso, o botãozinho em cima da plaquinha aí, aqui saída para minha carga. Infelizmente eu tive que adaptar de última hora também, né? Poderia ter protegido ela, mas a gente sabe que também uma meteorologia eu não preciso disso, né? Ou seja, isso aqui são efeitos para simular, né? Na minha condição de meteorologia normal, uma operação Seria normal, só... eu não teria isso tudo, entendeu? Eu teria só meus sensores aqui para poder operar, entendeu? E o aquecimento também. E o aquecimento também. O aquecimento, adaptei uma lâmpada réptil que fala, né? Para aquário e tal. E a gente consegue também simular essa temperatura aí no painel. Tem ali o aquecedor. Isso, a gente está com temperatura de 23 graus, né? Ele também tem uma regrinha de leitura, um tempo de leitura ali para a taxa de atualização no display. Ele já está subindo. 24. Daqui a pouco ele... E ali também já vai mostrando? Isso. E ali também vai ser a taxa de atualização? A taxa de atualização é um pouco diferente, porque eu preciso chamar
essa Então, função acabou. pro Blink, entendeu? Meu sistema Você supervisório. primeiro atualiza aqui, Isso, exatamente. aí depois de um tempo vem atualizar aqui. Isso, Segura aí, exatamente. Vanai. E eu também tive que alterar o meu tempo de Tá envio. 27 já. Isso. Eu tive que alterar também o meu tempo Tempo de envio, por causa do meu tamanho, que eu tenho de mensagens aí no meu Blink. Sou meio limitado porque eu peguei uma versão gratuita para apresentar, entendeu? Ah, tá. Então, para mim, não. Até que você conseguiu fazer bastante coisa. Então. Eu tava pensando nisso. Será que você pagou para usar Não, o não. Blink? E aí o que acontece? Eu precisei aumentar o tempo de Aham. envio de sinal para o meu sistema remoto, para mim poder conseguir apresentar e não conseguir encher muito a memória do meu sistema. Aí aqui também na minha... Que é o seu supervisor. Isso, no meu supervisório. Exatamente, meu sistema supervisório aqui, não diferente. Eu também tenho aqui a minha medição de temperatura, né? Ficou muito show. Supervisor. Umidade relativa do ar. Você poderia estar com esse computador em outro lugar. Isso, exatamente. E está E monitorando onde está a sua Exatamente. estação. Embaixo aqui também eu tenho também as minhas condições de vento, entendeu? Velocidade do vento, direção. Aí aqui no meu sistema supervisório, como eu tenho mais espaço para isso, também coloquei umas regras aqui para velocidade do vento em metros por segundo e RPM do meu sensor. E também atualiza aí. Também atualiza aqui. Se ligar lá, pode ligar? Lá, pode ligar aí. Vou ligar aqui. Funcionou. Fão. Ele já está ligado o botão, professor? Aí liga aqui. Na verdade, ele Estava ligado. Isso, estava ligado. Era só Aí pode aumentar. Ele a cadeira aguentar a minha peso. Olha lá. Aí aqui eu vou E começar. ali vai atualizar, né? Isso, ele vai Ó, atualizar. RPM 11 km, 28 km. Isso. Aqui também, como eu demando de mais espaço, também usei a casa decimal também para as medições de velocidade. E como eu propriamente dito, tem aqui a minha contagem de RPM, minha velocidade em metros por segundo, Ficou legal. minha direção do vento, né? Vou tirar uma coisa. Vamos ver aqui se vai funcionar. O quê? Vamos ver aqui se vai funcionar. Ele é Ah, meio o seu, chato, você esse também cara. fez um app. Isso. Aí Ah, a tem gente um aqui também, também, a gente também Que tem você Deixa também na sala consegue hoje pra levar mim. na mão. Ah, peraí. Peraí. Esse... Às vezes meu sistema supervisório está meio limitado, né, numa área fixa, né? E eu dependa de ter essas leituras, também consigo criar um link remoto, entendeu? Onde um tablet ou um smartphone ou algo do tipo, eu consigo também linkar e ter minhas leituras aqui também em tempo real. Aham. Todas as minhas condições que eu tenho no meu display, eu também tenho aqui no meu monitoramento remoto, no meu smartphone, tablet ou algo do tipo. Você achou muita dificuldade de trabalhar com ESP32? Na verdade, o ESP32, a programação dele é a mesma do Arduino. Sim. É a mesma, não difere em nada, entendeu? Igual eu comentei com o professor, a minha opção de usar o ESP32 foi por causa do processamento mesmo. Porque o processamento do ESP32 ele é muito superior ao Arduino, entendeu? Tem mais memória. Mais memória, então a memória RAM dele é muito maior do que a do Arduino mesmo. Legal. E eu tenho mais precisão com o ESP, entendeu? Tenho mais precisão de leitura Você chegou a dos fazer o sensores. teste com o Uno? O Uno? É. Eu cheguei Chegou a fazer no no começo início, lá? isso, mas quando eu estava limitado a 1, 2 sensores, ok. A partir do momento que começou a colocar o sensor, ele começou a ter uma lentidão no processamento, entendeu? Às vezes dava alguma falha, me gerava algumas falhas no sistema. Aí então eu tive que migrar para o S32. Giovanni, dá para ligar o umidificador também aí? Dá, Ao mesmo tempo ou não? dá para ligar. A gente só não vai vira conseguir ele dificultar. pra lá, ó. Isso, vamos ver se a gente consegue aqui, porque o cooler ele Tá. acaba puxando, né? Mas Isso. Ah, perfeito. Ele dá uma levada você viu que ele dá uma. forte, né? Isso. Eu posso até diminuir um pouco a velocidade aqui. Rapaz, você usou 1, 2, 3, 4, 5 sensores? Isso, na verdade, aqui são 4 sensores, né?
Porque o meu Você- sensor de umidade e temperatura Ah, ele o faz as duas leituras, entendeu? Então, E anemômetro, Show, né? biruta eletrônico biruta eletrônica. e o sensor de pressão Tem muito atmosférica, pra falar, nosso BMP Perguntar o quê? 180. E no meu desenho, aqui, né, vou perguntar para vocês também, eu tentei ser o mais claro possível para que qualquer Foi pessoa você aqui... que fez. Fui eu que fiz o desenho também. Tentei representar aqui da melhor forma possível para que qualquer pessoa aqui Qualquer pessoa que consiga Olha ali, ler e entender, entendeu? Porque a gente, às vezes, vai chegar uma pessoa aqui que não tem uma leitura e interpretação de desenho, então eu tentei ilustrar o que eu tenho na minha maquete. Meu anemômetro, meu biruta, meu display, o meu microcontrolador, meu sensor de pressão barométrica e o meu sensor de temperatura e umidade. Entendeu? O pessoal onde você trabalha, eles sabem do seu trabalho? Sabem sim do meu trabalho. Gostaram do projeto? Eles pensam em talvez instalar isso aqui em algum... Sim, remotamente, né? A ideia desse projeto aqui é me auxiliar nas minhas atividades justamente para isso, por ser uma maquete Você falou que compacta. cuidava daquelas partes de refrigeração lá, né? As máquinas, as partes de... Na verdade, a gente trabalha com manutenção de sistema elétrico de potência, de subestações, né? Então, ou seja, como a gente demanda da temperatura e umidade, né? E isso aqui influencia diretamente. E como a gente tem subestações em áreas remotas, às vezes a gente não detém desses resultados da... do risco, né? Entendeu? E a gente também precisa pegar o quê? A variável naquele determinado local. Porque quando a gente apela para a internet, a gente acaba pegando uma variável mediana. Às vezes o meu resultado não vai ser efetivo ali Se nessa... tiver uma estaçãozinha Isso, lá exatamente. naquele lugar... Exatamente. A minha intenção de criar essa portátil aqui, essa maquete compacta, foi o quê? Eu consigo carregar ela para qualquer local. Entendeu? Eu poderia reduzir mais ela aqui, entendeu? Eu deixei ela espaçada para não poluir muito o visual, entendeu? Mas no sistema operacional eu poderia compactar ela. Deixar só o sensor. Isso, porque eu não preciso ter aquecimento, não preciso ter simulação de vento nela, entendeu? Eu preciso ter só meus sensores. Ou seja, eu conseguiria carregar ela para qualquer local Vou e desligar ter o aquecimento. Beleza. Para qualquer local e eu conseguiria ter também essas medições fáceis no meu local de trabalho, entendeu? Se eu pegar essa mesa sua e colocar, por exemplo, lá na rua, durante o dia, sem ligar a lâmpada, claro, Sim. e sem a parte da ventoinha ali, ele consegue me dar o resultado dentro dos padrões, dos parâmetros que você tem ali? Exato. Eu vou conseguir pegar a minha condição naquele determinado local que ela está instalada. Entendeu? Ou seja, ela vai variar de acordo com aquele pequeno local que ela está instalada ali, que a condição real do tempo ali. Né? Tanto é que eu estava falando para o professor Lincoln aqui, que eu moro próximo de área de rio, ou seja, então é muito mais baixo que aqui. A minha altitude, por exemplo, lá na minha casa, ela é de 516 metros ao nível do mar, entendeu? Aqui na escola, quando eu cheguei, que eu liguei, ela já subiu aqui para 630, ela estava. Mas aí, como a gente depende da condição do mar, ou seja, o mar ele movimenta, ele sobe, ele baixa, né, a maré, a minha altitude ela já baixou um pouco mais, está em 618. Entendeu? Por exemplo, isso que o professor acabou de perguntar, se você tivesse que ter uma internet, você teria que ter uma antena de internet para ele se conectar? Ou você também conseguiria fazer essa melhoria e já colocar um chip aí, que ele se conecta sozinho? A gente poderia, sei lá, adaptar um modem aqui também, né, para a gente ter essa internet móvel junto a ela, entendeu? E talvez também uma Já melhoria. daria um sistema completo, né? Você não precisaria se preocupar. Isso, exatamente. A gente conseguiria adaptar um modem aqui e a gente não dependeria do Wi-Fi também, porque o ESP32 também permite minha conexão via cabo, né? Em termos de precisão desse componente que você montou, relacionado ao aeroporto, por exemplo, quantos por cento que ele dá de uma variação dos padrões que você montou aqui e dos padrões lá? Em termos porque isso é uma maquete. Isso. Ok? Sim. Então, falar que isso aqui é 100% igual, não vai dar. Quanto que você acha que existe de uma divergência de informações precisas? Bom, aí a gente tem que ir por partes. Tá. Por partes. O meu anemômetro, meu biruta, ele é 100% real. Porque eu tenho, não tenho uma biblioteca para ler eles. Ou seja, a programação deles é feita na unha. Ou seja, eu conto o meu RPM e o tamanho, o diâmetro ou o raio, eu tenho minhas duas opções para fazer a programação, ou o diâmetro ou o raio das minhas passas, entendeu? E ele vai fazer meu cálculo diante disso. O meu biruta eletrônico, ele é resistivo. Ou seja, ele não é para ter perda, porque cada posição eu tenho um valor de resistência, entendeu? Então aqui eu tenho praticamente 100% de assertividade, entendeu? Aqui eu vou ter variação.
Aqui eu vou ter variação. Temperatura, perco ali 1%. Entendeu? A temperatura eu perco 1%. É muito pouco. Pressão atmosférica varia ali 5%. Porque, é igual eu falo, às vezes o sensor da estação meteorológica ali do aeroporto de Viracopos, ele está numa posição diferente que o meu sensor está. Então não vou conseguir ter 100% de assertividade a isso. Para ter 100% de assertividade ou ter um resultado real de diferença, eu precisaria colocar os dois sensores nas mesmas condições. Para mim ter essa referência. Entendeu? Você teria que ter o certificado de calibração desse. Exato. E do que você está usando. Exato. E calibrado no mesmo lugar. E a gente depende também da biblioteca para esses caras, né? A gente não tem uma programação ali feita em cima dos valores de resistências que eles emitem. A própria biblioteca já tem esse cálculo, então a gente não sabe o que tem dentro dessa base de cálculo. Eu acho que por ser um trabalho que você está fazendo aqui acadêmico, né, de dados, ficou muito... Não, ficou rico, a né? porcentagem assim, de acerto é muito grande, né, para um sistema desse. E uma coisa que interessante que eu tive que ajustar é isso aqui, vamos falar em termos de assertividade de pressão barométrica. E isso é uma coisa que eu descobri, porque a gente sabe que a pressão barométrica ao nível do mar é 1013,25, né? Só que isso é uma pressão mediana. Ou seja, o meio do mar lá, que está no meio do mar, é 1013,25. Cada região espalhada aqui na nossa costa aqui tem uma pressão atmosférica específica. Eu fui descobrir isso na minha programação, porque eu tinha muita diferença, mas muita mesmo, muito grosseira, então não se aplicava. Procurei saber qual era a altitude de Indaiatuba relacionada, e o meu sensor barométrico ele não era compatível com isso, entendeu? E como eu trabalho no aeroporto, né, falei com o pessoal de meteorologia, tentei entender com eles por quê, e eles me explicaram. A nossa pressão atmosférica aqui na nossa região, referente a Santos, é 1022. Ou seja, a nossa pressão atmosférica aqui na nossa região relacionada a Santos é 1022 hectopascal. É o nosso litoral mais próximo ali. Exatamente. Ele falou 1013,25 é uma pressão atmosférica mediana. Entendeu? Por que eles usam isso? Porque a aeronave precisa de saber a altitude que ela está em relação ao solo, beleza. Eles falaram para mim, Giovanni, assim, uma aeronave depois que ela atingiu a altitude de voo ideal, ela usa pressão mediana. Beleza? 1013,25 para saber a altura que ela está do mar. Ela vai pousar num determinado aeroporto, ela tem que saber qual que é a pressão atmosférica daquele aeroporto, para saber a relação de altitude que ela está ao solo daquele aeroporto. Então, ou seja, um determinado aeroporto, ele pega a pressão real de cada local que ele está, né? Situado. Ou seja, você pousa aqui, é uma coisa. Isso. Vou pousar nos Estados Unidos, lá no Rio de Janeiro... É outra condição, entendeu? É outra, Galeão lá no... Isso, é outra pressão atmosférica. Porque a pressão está ligada tá ligado diretamente à minha altitude, né? E aí é de acordo com essa pressão que o avião sabe quanto que ele deve... Isso. É porque em cima da minha pressão atmosférica, eu tenho uma base de cálculo para saber a altitude que eu estou. Entendeu? Então, ou seja, a minha pressão atmosférica em 1022, existe uma base de cálculo por trás disso, entendeu? Que dá a minha altitude real. Quanto ficou o projeto todo, Giovanni? O projeto todo aí, parte funcional dele aqui de sensores, ficou em R$2.100. Ok. Para ter uma estação dessa, digamos, que é confiável, por exemplo, na tua casa, às vezes é mais confiável essa estação do que os meteorologistas que estão prevendo, né? Preveram chuva ontem e hoje nada, né? Uma questão assim que curiosa, né? Que estou montando o projeto há muito tempo, né? Como tem os professores, faz 1 ano que eu estou nesse trabalho aqui, né? E peguei inverno, peguei sol, peguei verão e trabalhei meus sensores. E o meu sensor de temperatura, igual eu falei para o professor, isso foi comprovado ali, ó, na unha, que eu perco 1%. Entendeu? Às vezes ele varia 1 grau de temperatura em relação a um pirômetro que eu tenho, eu estou ali no local, né? O pirômetro meu ali, o sensor de temperatura, sei lá, ele está marcando ali 16 graus e a minha maquete estava marcando 17. Entendeu? Então, ou seja, a minha perda é muito pequena, entendeu? Assim como eu peguei o calor também, de 36 graus lá em casa lá, e minha maquete está marcando aí 35. Entendeu? Então, ou seja, a perca que eu tenho de medição ali é praticamente... É do próprio equipamento, né? Exato. Mas isso você comparou com um segundo equipamento. Oi? Eu comparei com a medição mediana que é fornecida pela nossa internet. Se for do interesse de vocês, tem um site que é extremamente confiável, que é da FAB, se chama RedMet.
E a minha maquete hoje, sim, ela está um pouco limitada, né, Derek? Isso aqui também Porque está salvo aqui, eu tenho um depois eu limite, pego, né, um cara? display limitado a isso, né? Mas a minha estação meteorológica não para por aqui. Eu Baixar poderia, isso aí por no exemplo, celular, medir cara. o índice de UV, Isso é mais, entendeu? já que esse é, olha lá. Poderia colocar um sensor aqui de medição E tem uns pontos de raios legal. ultravioletas. Eu poderia uma também coisa. aqui ter um sensor de luminosidade Deixa para mim salvo, saber né? quando é dia e quando é noite. Para mim ter um monitoramento remoto. Entendeu? Então, poderia ter também aqui o que? Um pluviômetro em questão de chuvas, para a gente saber quanto choveu em milímetros naquela Mais região, um entendeu? sensor, né? Isso, Você tem exatamente. espaço ali para colocar, né? Pelo que eu tô Esse vendo. display, sim, não, ali sim. O display que me limita um pouco, né? Esse Ele display te de limita, quatro, entre aspas, talvez se Isso. você troca, você pode fazer intercalações de dados. Exatamente. Eu poderia aplicar uma regra ou fazer uma regra para botões, né? Colocar esses botões para mim mudar ela para mim medir as minhas outras variáveis, talvez entendeu? um switch, né? Entendeu? Um Muito switchzinho bom, ali também. Giovanni. Gostei demais, cara. E um Inovador, né? outro ponto também que eu falei aqui até para o professor Lincoln também, que como é um sistema de meteorologia compacto, numa situação real de trabalho, eu ficaria totalmente independente da minha fonte comercial. Eu reduziria essa maquete e como é um sistema de baixo consumo de energia, eu colocaria uma bateria para ela ficar totalmente autônoma, entendeu? Instalaria uma bateria, um inversor de tensão, entendeu? Para me alimentar ela em 200 volts para todo o meu sistema, entendeu? Ou alimento com a bateria meu ESP, os meus reguladores de tensão, estou alimentado no meu sistema de monitoramento, entendeu? Pode continuar. Ficaria totalmente independente de uma fonte comercial, porque às vezes numa manutenção eu não vou ter um ponto de energia, por exemplo. Entendeu? Aí você teria. Eu teria que ter um sistema autônomo, entendeu? Como é de baixo consumo, existem umas placas fotovoltaicas pequenas que compartilho aqui com o projeto, entendeu? Poderia ser instalada uma placa fotovoltaica para manter o carregamento dessa bateria. Você tem aí nas rodovias, por exemplo, Demais, cara. essas placas, Muito né? bom. Parabéns. Sistemas de radar, de câmera de monitoramento, a gente Continuar. tem Tirou, as né? placas eletrônicas, Vou as pedir placas para ela tirar uma fotovoltaicas foto. Uma foto mais. compatíveis, né? Parabéns.